abordado na tentativa de se detalhar um pouco mais o que a gente viu no capítulo 5. Preços de mercadorias e preços dos fatores. Voltamos agora para a proporção entre os preços de mercadorias e os preços dos fatores de produção. Existem várias maneiras equivalentes de abordar esse problema. Então veja, aqui seguimos a análise introduzida por Aba Learning na década, portanto, de 1930. E aí vamos ver também com mais uma figura que vai ajudar na compreensão. A figura 5A3 mostra as entradas de capital e de mão de obra na produção de alimentos e tecidos. Nas figuras anteriores, nós mostramos as entradas necessárias para produzir apenas uma unidade de uma mercadoria, que era lá uma caloria de alimento ou uma unidade de tecido. Nesta figura, no entanto, mostramos as entradas necessárias para produzir o valor de $1 de cada mercadoria. Porque aqui, como o próprio título diz, a ideia, né, é a gente ver a proporção entre os preços de mercadorias e os preços dos fatores. Portanto, aqui agora você vai ter uma unidade monetária como a variável, enfim, igual, a variável que permite a comparação desses dois preços para você verificar a proporção. Na verdade, qualquer quantidade de dólar vai servir desde que seja a mesma para ambas as mercadorias. Portanto, você pode comparar alhos com bugalhos, porque a comparação é monetária. Assim, a isoconta para tecido TT mostra as combinações possíveis de entrada para a produção de 1 dividido pelo preço de tecido, unidades de tecido, $1, unidade de tecido. Preço de tecido. A isoconta para alimentos AA mostra agora as combinações possíveis para a produção de 1 dividido pelo preço de alimento, unidades de alimento. Observe que, como desenhado, a produção de tecido, lembrando, é mão de obra intensiva e a produção de alimentos é capital intensiva. Para qualquer WR, qualquer taxa de salário dividido por taxa de aluguel do dinheiro dado, a produção de tecido sempre usará uma proporção maior de mão de obra de capital do que a produção de alimentos. E se a economia produz, portanto, duas mercadorias, então deve ser o caso em que o custo de produzir o valor de $1 de cada mercadoria seja de fato, portanto, $1. Então, aqui, uma variável monetária. Os dois custos de produção vão ser iguais um ao outro apenas se os pontos de custo mínimo de produção, de produção para as duas mercadorias situarem-se na mesma linha de isocusto. Assim, a inclinação da linha mostrada, que é apenas tangente a ambas as isocontas, deve ser igual menos a proporção de salário e aluguel. Então veja, aqui entrada de mão de obra e fluxo de capital. Aqui você tem a curva de alimentos, tangenciando essa isocusto. Aqui você tem a curva de tecidos. Então veja, as duas isocontas TT e AA mostram as entradas necessárias para produzir $1 de tecido e $1 de alimento. E aí, claro, combinando, e veja, alimentos vai precisar de mais capital do que trabalho, e a curva de tecido vai precisar de mais trabalho do que capital. E, consequentemente, essas duas isoquantas vão tangenciar a mesma isocusto. E aí o que nós temos aqui? Uma vez que o preço deve ser igual ao custo de produção, as entradas em cada mercadoria devem também custar $1. Isso significa que a proporção salário-aluguel deve ser igual a menos a inclinação da linha tangente a ambas as isocustos. Então, essa inclinação vai ser, portanto, como o custo de produção é igual em dólar para ambos os produtos, você vai ter a isocusta com a mesma inclinação
que vai ser a inclinação, portanto, de uma isocusta de inclinação negativa, que vai ser menos a taxa de salário dividido pela taxa de aluguel do capital, ok? Vamos ver aqui os últimos parágrafos, o que os autores acrescentam. Então, por fim, agora considere os efeitos de um aumento dos preços do tecido sobre a proporção salário-aluguel. Então, se o preço do tecido ele sobe, é necessário produzir menos jardas de tecido para poder ter $1. É necessário produzir menos tecido para ter $1. Assim, a isoquanta corresponde ao valor de $1 de tecido, ela volta-se para dentro. Na figura 5A4, a isoquanta original é mostrada como TT1 e a nova isoquanta como TT2. Mais uma vez, devemos desenhar uma linha tangente às duas isoquantas. A inclinação da linha é menos a proporção salário-aluguel. E aí fica imediatamente claro, pela maior inclinação da linha de isocusto, que a nova relação salário-aluguel é maior do que a anterior. Um preço relativo maior de tecido implica em uma proporção maior de salário-aluguel. Então, se a gente for lá, então, lá na figura 5A4, um aumento no preço dos tecidos, né? Então, a gente tinha aqui, olha lá, agora a curva de tecido. Não, tá certo. Então, você tem um aumento no preço de tecido, você tinha essa inclinação, você veja como a curva vem para dentro, porque o preço do tecido, se o preço do tecido sobe, uma produção menor agora vale $1. Então, teoricamente, você precisa produzir menos quantidade para ter o mesmo dólar, dado que o preço aumentou. Então, TT1, que está aqui, ó, TT1 de tecido, é substituído por essa curva. Muda-se a inclinação, né? A proporção salário-aluguel implícita deve subir de WR1 para WR2. Então veja que você vai dar uma fechada. A curva ela vai se tornar mais vertical do que a curva original quando você tem, portanto, um aumento no preço do tecido, porque aí você muda um pouco o preço relativo, né? Como diz aqui no final. Então, o preço relativo maior do tecido, o tecido ficou mais caro. Agora eu preciso produzir menos tecido para ter $1. Implica, portanto, uma proporção maior de salário-aluguel para, portanto, manter ou para desenhar a nova isoquanta, no caso aí de tecido, ok? Mais sobre os recursos